Salve, salve, rapaziada! Canal 7337 aqui. Caso você não saiba, 7337 é a minutagem na qual o Hugo Souza acabou com o sonho da porcada, do Campeonato Paulista de 2025. E hoje, 1º de fevereiro, meu aniversário de casamento. Um ano de casado. E para complementar, o Corinthians ainda ganha. Pelo amor de Deus, que dia! Que dia, meus amigos. Estou feliz, não preciso gritar, não preciso falar alto. Estou feliz, sou muito bem casado e muito bem torcedor. Olha só quem diria, né? Porque aparentemente era muito difícil ser torcedor. Mas vamos lá, Corinthians 2, Flamengo 0, Estádio Mané Garrincha. É... Vai. Por onde começar? Por onde começar? Vamos pela torcida? Que tal? Que tal? Vamos falar do ponto mais fraco deles, né? Que é a torcida. Porque na transmissão foi falando 73 mil pessoas no estádio e parecia que só tinha corintiano. Como o Kroos falou, jogamos em casa. Porque o máximo que eles fizeram foi na entrada de Paquetá, que os fãs começaram a gritar, né? A galera que veio de Brasília mesmo, a galera de Holanda que estava passeando aqui no Brasil, que esses são os torcedores do Flamengo, né? Entendeu? Então foi isso, né? Não vi torcida. Porque eles não têm. Eles têm fãs só. Caraca. Descobrimos fogo. Descobrimos o fogo, não tem torcida. Esse time não tem torcida, é a pior torcida do Brasil. É a pior torcida do Brasil. Então, o que falar de um estádio de 73 mil pessoas que parecia que só tinha corintiano? O que falar, não é mesmo? E que o máximo de manifestação que eles tinham foi na entrada do Paquetá, porque a cartinha soltou, o Tigre soltou a cartinha. Ou quando o Hugo Souza pegava a bola, que eles tentavam vaiar o Neneca. Pois é, pois é, mas ok, vamos falar de jogo? Não, vamos ser pro tópico, vamos falar sobre arbitragem? Achou que não ia ter, né? Achou só porque a gente ganhou que não ia ter. Cara, sendo bem sincero contigo, sendo bem sincero, eu não entendi o lapso mental que teve de. Ah, teve o gol impedido do Corinthians. O do Memphis que o Yuri perdeu, teve rebote, enfim, o Memphis marcou. Eu nunca vi um impedimento, um VAR traçar as linhas tão rápido. E nem mostrar. Porque, meu amigo, foi papo de 30 segundos, o VAR já olhou, traçou a linha e falou, Fé, segue o jogo. Ok, acho que desligaram o VAR. Desligou o estagiário tirou da tomada e o VAR não tá funcionando. Ok, ok. Não, Felipe Luiz nunca viu o jogador ser expulso depois de voltar do intervalo. Nunca vi muita coisa, meu amigo. Eu nunca vi um jogador, o Caio, o moleque, o Caio, alguma coisa que chegou agora e fez a sua estreia, nunca vi tomar um chute na coxa para dominar a bola e ser lateral. Nunca vi também, nunca vi nada disso. E outra, ai, David Jones é o Corinthians, não tem jeito, a pau no seu cu. No final tem um negocinho, teve um negoção, meu amigo. Teve um negoção. Cara, Flamengo reclamar de minha arbitragem, você tá maluco. É tipo falar que eu enxergo cor. Né? Tá maluco, não tem como. Então, agora que a gente já tirou as duas pautas dos nossos ombros, né? Vamos falar sobre o jogo? Vamos falar sobre o jogo? Porque, de fato, foi um jogo difícil, porque é difícil jogar contra o time que, enfim, né? Eu vou nem falar. O time que. O que eu vou falar? O time que não é time, né, mano? É o time que contrata e é isso aí, velho. Time que consegue ter consegue gastar 42 milhões de euros com o Paquetá, com um jogador que há 3 temporadas no West Ham não ganhou nada e teve números piores do que o Roger Guedes. É esse o time. Então, falando sobre o jogo, teve a oportunidade do Flamengo, de fato, no primeiro tempo, na qual Matheus Bidu, lindo, tirou a bola de baixo da linha. Acontece, mais frente, que aqui é Corinthians, viado. Aqui é Corinthians. O que a defesa, e isso por isso eu concordo com o banco que Ramalho tem que tomar, o que a defesa estava ligada hoje estava absurdo. O que, tipo,
Obviamente não sou treinador, mas assistindo o jogo eu falava, não, vai pra cá, porque a gente assistindo TV tem a visão macro da coisa, né? A gente sabe, consegue ver onde a bola vai ir, enfim. Acontecia, porque tava todo muito, mano, no 220. O que André jogou tá maluco, o que Bidon jogou tá maluco. E o que Bidon apanhou também tá maluco. Mas vamos de avaliações individuais rapidinho, papo rápido, muito rápido mesmo. Hugo Souza, 10, não precisou. Teve duas defesas, né? Acho que sim. Mateuzinho, mano, foi sensacional. Mateuzinho foi sensacional. Gustavo Henrique, referência. Referência. Os caras, mano, não ganham. O cara tem assistência ainda, praticamente assistência, né, pro Gabriel Paulista, porque, ai, foi falta. Puxou ele, vai tomar no seu cu, não foi falta. Gabriel Paulista, o que falar, né? Não, obviamente não foi sua estreia, mas é a sua final como titular. O cara chega, marca o gol e também foi muito seguro. E também toma aquele cartão amarelo. Uma coisa que eu gostei, o Corinthians sem medo de fazer falta. Por favor, sem medo de fazer falta, faz falta mesmo. Matheus Bidu, ele traz um excesso de confiança que às vezes me dá medo, mas tá tudo bem. Passou, passou. Carrilho, vimos um jogo bom de Carrilho, finalmente, demorou. Vimos um jogo muito bom de Carrilho. Teve acho que um erro de passe só, mas vimos um jogo muito bom de Carrilho. Impressionado. Não foi o Carrilho de 24, não foi o Carrilho de Ramon Dias, mas foi um Carrilho muito bom. André, o que falar de André? Que esse moleque joga. Absurdo que esse moleque joga, mano. O cara ganha, 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 velho. Assim, é papo de não sei da condição física de Garro, tá? Mas é papo de meter Garro no banco e deixar pro Bidon tocar. E vamos falar de Bidon e falar desse moleque, mano. São dois moleques comandando meio campo. E assim, eu gostei muito que ainda tecnicamente teria Raniel em campo, né? Nessa meiuca. Mas no esquema não, Raniel foi lá para juntar com fechar tecnicamente três zagueiros. Só que Raniel tem uma muito mais mobilidade do que Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Ele consegue se flutuar mais, e dar esse suporte na zaga, o que foi sensacional. E o meio estava fechadinho, obviamente. Tiveram essas lacunas que sempre acontecem em todo jogo. Mas, pô, muito bem. E aí a gente ainda tinha Yuri Memphis. E assim, Memphis tá uma leitoa hoje, né? Pelo amor de Deus. Obviamente, ele ganha as disputas, ele ganha, às vezes é o muque dele aqui, mas, mano, não tá em condicionamento ainda. Não tá. Então, e aquela coisa, né? Toda vez que o Memphis ganha alguma coisa que meio rotineiro o Memphis ganhar título, né, no Corinthians. Mas toda vez que o Memphis ganha alguma coisa, ele solta, ó, vou falar alguma coisa desse clube, hein? Vou falar, não vou falar agora, mas vou falar, hein? A gente tá esperando ele falar. E o Yuri Alberto, né, mano? O Yuri Alberto, que absurdo, velho. Que absurdo. Tipo, o Yuri Alberto é o cara que ele faz o difícil. E erra o fácil, mas enfim, hoje não teve problema. Porque, tipo, velho, o cara faz, mano, o cara disputa muito. E o que ele deu trabalho pro Léo Ortiz hoje, sensacional. E, meu amigo, eu poderia falar dos reservas também, né? Veio Charles, o André Ramalho para segurar. Veio o Garro entrou também. O Garro, não sei, como eu falei, não sei a condição física de Garro, mas ele tá um jogador comum. É um jogador comum, tá? Não tá mal, não tá bem, mas não tá fazendo a diferença que a gente esperava do trio Jim, que a gente falou aí, né? Aí a gente ainda teve a estreia do Caio, Caio César? Acho que é Caio César. Entrou muito bem. Entrou muito bem, deu um trabalho. Aquele lance que eu falei lá, foi ele ter um puta um chute na parte de trás da coxa, que eu nunca vi. Não marcar a falta nisso. E, meu irmão, o Flamengo foi anulado, velho. Totalmente anulado. Eu não quero saber onde o Corinthians vai jogar Champions. Mas, velho, os caras foram anulados. A gente jogou em casa. Jogamos em casa. Ai, mas eu ganhei a Libertadores e Brasileirão, foda-se. É de benção pro pai. Porque, meu amigo, com todo respeito ao nosso elenco, o banco do Flamengo tira metade do nosso time. O banco. Os caras têm Everton Cebolinha, Paquetá, De La Cruz, tudo no banco, mano. Tinha o Michael, que agora foi lá pra Zarabia, tudo no banco, mano. Vocês querem reclamar? Ai, Felipe Luiz, eu nunca vi nada do tipo acontecer. Ai, eu também nunca vi, cara. Olha, deixa eu até ver. Vamos abrir o Instagram. Uma coisa que eu nunca fiz aqui. Dorival já tomando uma ventaninha aqui, ó. Aqui, ó. Ó, palavras de Memphis. Palavras de Memphis. Que a gente sempre fala. Sempre fala.
Imagina o Corinthians com uma boa estrutura. É um outro nível. Eu rezo por esse dia de uma estrutura boa para o Corinthians. É um clube muito grande, uma marca global, não só para o Brasil. Precisa trocar a mentalidade. Não, mente, não precisa trocar a mentalidade. Precisa tirar essas pessoas. Essa mentalidade não vai ser substituída, porque ela está enraizada ali. Precisa tirar essas pessoas e começar do zero. Tá entendendo? E eu uso como case os nossos rivais que. Nosso único rival, né? No caso, que tá melhor que nós, porque o São Paulo e o Santos, putz. Então, tem que tirar isso pela raiz. Pela raiz e proibir a entrada de André Santos, de Mário Gobi, do Ilho, dessa galera toda. Tem que proibir. Vamos continuar explorando o feed. A gente tem fotinha, ele comemorando o Yuri Alberto. Meu amigo, cara, o que falar desse Corinthians? Primeiro título do ano é nosso. É... Cara, só agradecer. Agradecer você que tem acompanhado, tá? Eu sei que eu falo em não trazer todos os jogos. Eu sou o CLT, meu amigo. Sou o CLT. Estou gravando esse vídeo às 8h25 da noite no domingo. Tá entendendo? Eu quero ver série. Mas eu quero ver o Corinthians. Tá bom? É isso. Então, muito obrigado pelo seu acompanhamento, tá bom? Deixe seu like. E é por você, Augusto. Bora lá.